Beleza, bom dia a todos. Queria agradecer ao Dr. João que se dispôs a nos presentear com essa aula. Hoje a medicina tem um avanço muito grande, a cardiografia com certeza evoluiu muito nos últimos anos. E acho que a gente tem que estar antenado com esses novos recursos, até para saber indicar e utilizar. Então, João, a palavra é sua. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aos colegas Max e Adriano aí o convite para falar desse tema que cada dia evolui mais, que é a ecocardiografia. Nesse período aí, nesses 10 anos de ecocardiografia e os 2 de residência, no caso são 12 anos, eu posso dizer que nesse pequeno período já vi muitas mudanças e acredito que muitas mudanças virão ainda, porque o desenvolvimento tecnológico, ele a cada dia nos surpreende e a cada dia nós temos mais coisas para visualizar e para diagnosticar e com cada dia mais clareza. Então, hoje eu vou mostrar assim apenas um pouquinho daquilo que nós temos, na verdade, o conjunto todo que nos ajuda no diagnóstico clínico, que ajuda nas condutas frente ao paciente que muitas vezes necessita de um complemento diagnóstico. Então, hoje nós vamos ver a evolução que auxilia nos diagnósticos de conduta clínica feitos pela ecocardiografia. Aqui nós temos a evolução, que vai desde o macaco ao Homo sapiens, ao Dr. Max clínico e ao ecocardiografista, que é a próxima evolução depois do clínico, né? Nós saímos de uma ecocardiografia unidimensional, que chega a um eco, que seria o módulo M, que passa por uma ecocardiografia bidimensional, chegando até a era tridimensional nos últimos anos. Nós vamos comentar a respeito de cada uma dessas tecnologias, começando pelo eco transtorácico tridimensional, que poucos sabem qual a sua utilidade, a gente vai ver uma pequena explanação hoje, onde pelo transtorácico 3D, nós temos uma avaliação muito boa de volumes, tanto de ventrículo esquerdo para átrio esquerdo, uma avaliação de função de ventrículo esquerdo e átrio esquerdo, aqui calculando a fração de ejeção, e também utilizados na análise da dissincronia cardíaca. Aqui nós temos o início, o primórdio, que a gente sempre começa com a medida unidimensional pelo módulo M. Nós passamos pela avaliação bidimensional e chegamos ao primórdio da avaliação tridimensional. Aqui um exemplo da avaliação tridimensional do átrio esquerdo, onde nós podemos avaliar aqui a sua fração de ejeção do átrio esquerdo e a sua deformação miocárdica. Então, nós conseguimos esboçar isso de um modo tridimensional, colocando a variação dos seus volumes no tempo e calculando, inclusive, o processo de sua deformação de todas as suas paredes, desde a sua base até o seu teto, isso no caso do átrio esquerdo, demonstrando que pode haver ou não uma função preservada ou deprimida. Podemos utilizar também a avaliação de volumes e fração de ejeção para o ventrículo esquerdo, que é uma das principais utilidades hoje do eco transtorácico. Observamos aqui a avaliação tridimensional com o modelo, demonstrando um ventrículo em 3 dimensões com uma fração de ejeção preservada e a variação de volume de cada segmento do ventrículo esquerdo. Aqui nós podemos ver o tanto que essa avaliação visual fica mais fácil de ser reconhecida. E a demonstração esquemática desses volumes pode ser explícita em vários gráficos, desde a variação de sincronia, a variação de tempo para se alcançar esse volume máximo, com uma proporção no seu desvio padrão, e uma avaliação esquemática de quanto isso está contraindo ou tendo excursão com os gráficos paramétricos que nos ajudam a avaliar como está essa contratilidade. Esse é um caso de um paciente chagásico com um aneurisma apical, onde nós podemos ver isso aqui no bidimensional. Aqui ele está analisando em 3 dimensões e colocando ele num gráfico específico. Observem que no gráfico paramétrico fica muito fácil de visualizar que quando a base contrai, nós temos um ápice
contraindo, na verdade, indo em direção oposta. Na verdade, eu tenho um aneurisma já com uma movimentação discinética da região apical do ventrículo esquerdo. Observem aqui o esquema de um ventrículo normal à direita, contraindo muito bem, e um ventrículo com um aneurisma apical e uma discinesia do seu ápice devido à doença de Chagas. Então, observem bem que, esquematicamente, as duas imagens lado a lado, fica muito clara a diferença do que a gente olha somente naquele visual, quando existia apenas o método bidimensional. Isso pode ser explícito em imagens paramétricas. Observem a variação de sincronia, que é um pouco mais complexo, não dava para dar uma aula apenas disso. E observem que a contratilidade aqui, a excursão, já diminui em todos os segmentos. Esse é um paciente pós-infarto agudo do miocárdio, onde a gente avalia a função desse ventrículo, dá para calcular o volume diastólico final e o volume sistólico final com a maior fidelidade do que pelo método bidimensional, porque aqui a gente pega todas as dimensões, a gente observa que esses números aqui são muito mais fiéis em relação a volumes do que o método tradicional. E uma fração de ejeção bem reduzida aqui, de 28%, demonstrando que esse paciente tem uma disfunção grave pós-infarto agudo do miocárdio. Então, o eco transtorácico nos dando informações mais fiéis e com a credibilidade maior do que o exame bidimensional. Aqui apenas a avaliação paramétrica desse paciente, nos ajudando a definir essa disfunção ventricular esquerda. Então, hoje, basicamente, o eco transtorácico tridimensional, ele nos ajuda na avaliação de volumes e fração de ejeção. Volumes tanto do ventrículo esquerdo, quanto do átrio esquerdo, e agora chegando o software mais automatizado do ventrículo direito. Nós vamos ver aqui um exemplo mais à frente de uma análise ventricular direita, mas feita pelo eco transesofágico, mas também pode ser feito pelo eco transtorácico. Passando agora para o eco transesofágico tridimensional, nós temos um grande salto na evolução, acredito que seja o maior salto evolutivo na ecocardiografia nos últimos tempos, que é a avaliação anatômica. Enquanto a avaliação do exame bidimensional nos mostra uma avaliação mais volumétrica e de punção, nós temos aqui que o eco transesofágico tridimensional nos dá uma resolução anatômica muito maior. Então, nós temos aqui uma excelente opção para avaliar tanto válvula nativa quanto prótese mitral, principalmente, a mais fácil de ser visualizada. A aórtica já nos tem alguma dificuldade técnica em relação à obtenção das imagens, e a tricúspide pulmonar são as duas válvulas mais difíceis. Mas todas as 4 válvulas podem ser avaliadas pela ecocardiografia tridimensional. Avaliamos também com a facilidade muito grande as cardiopatias congênitas, principalmente CIA e CIV. Avaliamos a aorta, o apêndice arterial esquerdo, hoje com as suas indicações de fechamento e avaliação de trombo, e a avaliação de dispositivos implantados, como catéteres venosos com possibilidades de infecção, de vegetação, e os cabos de marca-passos, eletrodos de marca-passo. Esse é um exemplo de uma eco transesofágico tridimensional, onde nós observamos claramente, de uma forma muito fácil, uma comunicação interatrial. Então, o que nós observamos na tela é o septo interatrial, e ao centro dela, essa região mais negra, que é um buraco, literalmente, que é a comunicação entre o átrio esquerdo e o átrio direito. Então, com uma facilidade muito grande, nós colocamos em todos os planos, X, Y e Z, a comunicação interatrial, e através desses planos nós conseguimos realizar as medidas e indicar o procedimento ou guiar o procedimento. Essa é uma avaliação da válvula mitral, essa é a válvula mais fácil de ser visualizada, onde nós conseguimos visualizar à direita o método bidimensional, apenas em 2 planos, que existe um prolapso dos 2 folhetos, e ao tridimensional nós observamos que tanto o folheto anterior quanto o folheto posterior, eles apresentam o prolapso, segmentos A1, A2 e A3, P1, P2 e P3, demonstrando que é uma síndrome de Barlow, um prolapso bem acentuado, visto pela ecocardiografia tridimensional.
Aqui é uma prótese biológica em posição mitral, onde nós já observamos no bidimensional que tem um folheto da prótese que está imóvel, praticamente imóvel, sem movimentação. E quando nós colocamos o tridimensional, nós vemos que esse folheto ele está praticamente congelado, paralisado, com uma restrição significativa de sua mobilidade, visto ao exame tridimensional. Observem que aqui é a visão atrial esquerda. Do lado esquerdo, nós estamos enxergando a prótese pela visão atrial esquerda, e à direita nós estamos enxergando a prótese. Observem que nós estamos vendo os pés da prótese pela visão ventricular esquerda, é como se estivéssemos do ventrículo esquerdo olhando para cima e visualizando a prótese. Exatamente onde está o laser point aqui, nós observamos que esse folheto ele está congelado, ele está restrito, ele não movimenta. Duas possibilidades: ou isso aqui é um trombo na base dessa prótese, ou é uma prótese que degenerou e não está movimentando. Essa é uma paciente minha do Hospital das Clínicas, uma paciente do ambulatório de válvula do Hospital das Clínicas. É uma paciente que realmente nós anticoagulamos e não resolveu. É uma paciente que foi para retroca valvar e hoje ela está muito bem em relação ao quadro clínico, porém com a ampla dificuldade de anticoagulação. Ontem acabei vendo, hoje ela toma 3,5 comprimidos de Marivan e ainda tem dificuldade para chegar na faixa de anticoagulação. Aqui é uma avaliação tridimensional da aorta descendente, onde nós podemos observar no centro da aorta uma linha de secção, um flap de dissecção. Então, isso é uma aorta vista em 3 dimensões, e ao centro nós visualizamos a linha de dissecção. A luz menor é a luz verdadeira e a luz maior é a luz falsa ou falsa luz. Então, esse é um paciente que fez uma dissecção de aorta. Ela ia desde a aorta ascendente até a aorta abdominal, demonstrada pelo tridimensional, muito elucidativa essa imagem. No caso, é o mesmo paciente, nós podemos ver a falsa luz maior e a luz verdadeira menor pela avaliação tridimensional. Aqui é o bidimensional, um pouquinho mais difícil de ver. Aqui está a válvula aórtica e a dissecção já começa logo acima do plano valvar aórtico, já com trombose dessa região, que é o que nós podemos ver aqui pela avaliação bidimensional. Nesse caso aqui é uma avaliação pelo X-plane, é uma forma de se adquirir uma imagem tridimensional pela imagem bidimensional, onde nós colocamos os 2 planos ortogonais ao mesmo tempo, com a possibilidade de avaliação. E aqui é o mesmo paciente onde nós observamos aquela falha de continuidade, onde foi rasgada a aorta e onde é o ponto de comunicação de fluxo entre a luz falsa e a luz verdadeira. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, na verdade, é o ponto de comunicação, é onde rasgou a aorta dele. Uma das indicações de se fazer o transesofágico é localizar os pontos onde há comunicação de fluxo entre a luz verdadeira e a luz falsa. Então, aqui está demonstrado que existe esse ponto, é um ponto grande onde ela rasgou, demonstrando que aqui é onde o cirurgião deve tomar mais atenção para se corrigir, senão continua indo o fluxo para aquela luz falsa. Lembrando que pode haver vários pontos e que nem sempre é fácil de se localizar isso. Aqui uma avaliação bidimensional de uma válvula calcificada com uma regurgitação importante, uma regurgitação mitral de uma válvula toda calcificada, muito significativa. Aqui nós observamos no transesofágico bidimensional que nós temos um cálcio e uma estrutura parece que rota, de difícil definição anatômica. E quando nós colocamos pela avaliação tridimensional, nós observamos que existe um cálcio no folheto anterior e logo ali o folheto rasgou. Então nós tivemos uma lesão, uma ruptura do folheto, uma ruptura espontânea do folheto, uma calcificação localizada e uma insuficiência importante. Então, o tridimensional ajuda muito na definição das lesões valvares aórticas, mitral, que é a válvula mais fácil de ser visualizada pela ecocardiografia tridimensional. Observem aqui, esse é o mesmo paciente, essa imagem circunferencial é aquele bloco de cálcio
aqui entre os segmentos A2 e A3 do folheto anterior, que fica mais próximo à aorta, e o folheto próximo a esse bloco de cálcio, ele rompeu, que é essa estrutura mais mole aqui, e fica como se a válvula mitral apresentasse uma fenda ou um rasgo, levando a uma insuficiência de grau importante. Esse é um eco transesofágico tridimensional de um paciente com anemia falciforme, doença renal crônica, estava em hemodiálise e apresentando febre persistente. Esse paciente foi para avaliação ecocardiográfica com a possibilidade de endocardite e existia uma imagem um tanto mal definida no dispositivo central, em que o eco transesofágico mostrava o tridimensional, mostrava o catéter e aderido a esse catéter existia uma massa. Aqui fica uma imagem parecendo uma foice, quando, na verdade, essa extremidade filamentar, essa estrutura filamentar, era uma vegetação que cresceu ali na região distal do catéter. Observe bem aqui a estrutura, a ecocardiografia tridimensional, ajudando, ó, fica no aspecto de uma foice, e aqui são as medidas em torno de 2,4 centímetros por 0,4 centímetros, então uma massa filamentar aderida, aqui logo não está na ponta do catéter, mas está na extremidade distal desse catéter, e foi fechado o diagnóstico de endocardite infecciosa, e esse paciente terminou o tratamento e foi resolvido sem nenhuma intercorrência. Esse é um caso interessante de um paciente que chegou para a gente também no Hospital das Clínicas, um paciente com o caso de um implante de stent coronariano por uma síndrome coronariana aguda, e ele chegou no nosso serviço com uma avaliação de uma dor torácica, e ele foi um achado de exame, no caso. A gente pode observar aqui pela ecocardiografia tridimensional que o stent foi colocado no tronco da coronária esquerda, e esse stent ficou aqui para fora, ficou na raiz da aorta, ficou ali próximo aos seios, ali na origem do seio mesmo. Então, esse aqui é o stent. Então, daqui a pouco o hemodinamicista não vai precisar nem da hemodinâmica, a gente vai conseguir fazer isso tudo pela ecocardiografia, mas a gente consegue visualizar muito bem aqui o stent no tronco da coronária esquerda, entrando até aqui para o lúmen da aorta. Novamente aqui, a gente observa que esta é a aorta, a válvula aórtica está aqui nessa extremidade, e aqui a gente observa o stent saindo do tronco do ósteo e entrando já dentro da aorta. Observem aqui, está o stent, esse é um X-plane, um tridimensional que coloca dois planos bidimensionais em mesmo tempo. E a gente observa aqui a presença do stent atravessando o ósteo da coronária esquerda e entrando na aorta. Esse é um caso de um paciente que tem uma prótese biológica em posição mitral, em que apresenta, essa é a visão ventricular esquerda e essa é a visão atrial esquerda, onde a gente observa que existe uma imagem filamentar aderida aqui a essa prótese. Isso aqui é um trombinho, então um eco transesofágico tridimensional. Observem aqui a imagem bidimensional e aqui a imagem tridimensional, essa imagem filamentar, na topografia da face atrial esquerda da prótese biológica aórtica, demonstrando, fechando o diagnóstico de um trombo. No caso aqui, se esse paciente tivesse febre, se ele tivesse um quadro sugestivo de endocardite, é praticamente impossível, pela imagem, fazermos o diagnóstico diferencial entre uma vegetação e um trombo. Como esse paciente estava afebril, não tinha nenhuma clínica, ficamos bem tranquilos em soltar o diagnóstico de trombo na topografia da prótese biológica. Da mesma forma, o paciente com uma prótese biológica mitral apresentando uma regurgitação paravalvar, um leak paravalvar. Observamos aqui pelo método bidimensional que está vazando nessa topografia, a regurgitação é do lado da válvula, não é central, é ao lado do implante, provavelmente um ponto soltou de uma região mais friável. E pela ecocardiografia tridimensional, nós conseguimos visualizar muito bem a topografia e conseguimos até realizar a medida desse leak. Lembrando que a medida do leak não é sempre muito fácil de ser feita,
porque existe um efeito de espalhamento do jato, que nós chamamos de spray. Quando o jato atravessa do ventrículo para o átrio, ele esparrama o seu jato do Doppler colorido, dificultando a sua análise e, às vezes, superestimando a lesão. Mas essa avaliação é muito importante e, hoje, imprescindível para se realizar a indicação de um fechamento por plug desse leak paravalvar. Então, hoje, a ecocardiografia tridimensional em fechamento de leak, ela é um exame primordial, tanto no diagnóstico quanto no intraoperatório. Então, para realizar o fechamento aqui, ele é guiado pela ecocardiografia tridimensional e, de preferência, que seja um aparelho que tenha uma resolução e uma velocidade muito boa de processamento. Então, está aqui, é o mesmo paciente, a prótese biológica mitral está aqui à direita, o leak paravalvar à esquerda, e aqui eu estou medindo o leak paravalvar para definir que plug nós iremos utilizar nesse paciente. Nas cardiopatias congênitas mais complexas, nós temos também, esse é um paciente que ele foi operado de uma CIA tipo ósseo secundo, e ele foi para a UTI. Quando ele chegou na UTI, ele não conseguiu ser estubado. Ao tentar ser estubado, esse paciente fez um edema agudo de pulmão e ele voltou para o tubo. E ninguém estava entendendo por que esse paciente ele fez um edema agudo de pulmão. Então, nós fomos chamados e avaliamos esse paciente e observamos que existia uma membrana septando o átrio esquerdo. Então, está aqui a membrana, septando o átrio esquerdo e fechando o diagnóstico de um cor triatriato. O que é isso? Esse paciente faz uma divisão atrial esquerda por uma membrana que separa o átrio numa câmara que recebe as veias pulmonares e uma câmara que passa o sangue para o ventrículo esquerdo. Então, esse cor triatriatum tinha um orifício pequeno e funcionava como uma estenose mitral. Então, esse paciente ele foi reabordado, foi ressecada essa membrana, ele foi logo estubado e teve alta 48 horas depois. Então, na verdade, qual foi o problema aqui? O problema foi o diagnóstico prévio, que ele tinha o diagnóstico apenas de uma CIA, não tinha o diagnóstico do cor triatriatum, o cirurgião entrou provavelmente pelo lado direito, ele não sabia do diagnóstico porque estava à esquerda, corrigiu a CIA de uma forma perfeita, porém, a membrana ficou e no pós-operatório imediato, esse paciente fez um edema agudo de pulmão. Ainda bem que estava no serviço especializado e conseguiu se resolver logo o problema e o paciente teve alta sem nenhuma intercorrência. Em relação a guiar procedimentos, a ecocardiografia tridimensional oferece um grande avanço em todos esses listados, nos fechamentos de FOP, de forame oval pérvico, de comunicação interatrial, na realização de valvoplastia mitral, orientando o procedimento, no fechamento de leak paravalvar, nos midreclips, oclusão do apêndice atrial esquerdo e também na cirurgia cardíaca para orientação e boa informação do cirurgião. Esse é um paciente com forame oval pérvico, vocês estão observando que há injeção de microbolhas nessa topografia e que a microbolha passa pelo forame para o átrio esquerdo, passa do átrio direito para o átrio esquerdo. Esse paciente tinha uma história de evento isquêmico prévio e ele foi para fechamento. A avaliação tridimensional mostra a abertura do forame oval. Observem aqui o forame oval aberto. E aqui nós estamos medindo a boca do forame oval, a abertura distal do forame oval, onde nós orientamos a abertura do disco atrial esquerdo. Então, a prótese de FOP número 30 está sendo aberta no átrio esquerdo. Ela é tracionada até o septo interatrial, onde vai ser aberto outro disco e nós temos a oclusão desse forame oval pérvio com os dois discos, um disco atrial esquerdo e um disco atrial direito e o septo entre os discos. E aqui a injeção da microbolha, injetou a microbolha com manobra de compressão abdominal e não há passagem de nenhuma microbolha do átrio direito para o esquerdo, demonstrando que teve um resultado de 100% imediato ao procedimento. Aqui é uma diferença, que nós temos uma ausência de tecido no septo interatrial. No exemplo anterior, é apenas um descolamento entre o septo primo e o septo secundo. E aqui, nitidamente, a diferença é uma CIA com ausência de tecido do septo interatrial.
Então, aqui a ecocardiografia tridimensional ajuda no início avaliando as medidas, avaliando as bordas para o fechamento, a possibilidade para ancorar uma prótese, porque a prótese aqui é diferente, ela tem que ter uma medida de miolo, uma medida de um diâmetro central que vai ocluir a abertura da CIA. Nós orientamos a medida do balão naquele orifício, na CIA, para ver o tamanho da prótese a ser utilizada. Isso aqui a gente chama de medida do balão estirado. O Doppler colorido está ligado, o balão está estirado, e nós avaliamos que não existe shunt entre o átrio esquerdo e o direito. Nós vamos medir esse balão, o diâmetro desse balão estirado e escolher a prótese a partir desta medida. A partir desse momento, a técnica é muito semelhante. Nós vamos abrir o disco esquerdo, vamos puxar essa prótese até o septo, abrir novamente e liberar a prótese, que a diferença agora é que ela tem um miolo central, uma medida central, que é onde ficava a antiga comunicação interatrial. No caso aqui, uma prótese número 32, ocluindo a CIA, com um resultado bem satisfatório. Essa é a visão do ventrículo esquerdo, é o disco visto da visão atrial esquerda, atrial direita, e essa é a visão atrial esquerda, onde nós podemos ver com definição até o pino central da prótese, por onde ela estava presa no catéter. Esse é um caso nosso aqui no ENCORE, uma CIA multifenestrada. Nós observamos vários furos. Esse paciente veio para a gente como um forame oval, quando, na verdade, só aqui ele tem mais de 5 orifícios. Então, o septo era praticamente uma peneira. A técnica aqui é uma técnica de 2 próteses, onde nós colocamos uma prótese número 25, dentro de uma prótese número 30, a gente faz uma técnica, o hemodinamicista faz uma técnica de sanduíche, onde a prótese menor está dentro da prótese maior, abraçando aqui um disco, onde fica essa imagem bem interessante de 2 próteses, ainda com os cabos, elas não estão liberadas, e após liberadas, nós visualizamos as 2 próteses fechando todos aqueles orifícios e não há fluxo residual. Esse paciente, essa é a imagem estática, eu acompanho ele até hoje, é um paciente aqui da instituição, onde teve um resultado bem satisfatório, mas foi um procedimento aí bem interessante. Isso aqui é uma CIA tipo uma CIA tipo ósseo secundo, onde, por incrível que pareça, a paciente não tinha veia cava inferior, tinha uma genesia de veia cava inferior. Tem até uma trilha sonora, a CIA sendo mostrada, a visualização da CIA, veia cava superior em cima, veia cava inferior. A dificuldade técnica aqui é chegar na CIA, porque pela genesia de cava, nós temos que chegar pela cava superior, não tem cava inferior. Então, o cruzamento é feito pela cava inferior, pela veia cava superior, o catéter entra, então, todo dobrado. Catéter chegando. As medidas. O delivery chegando também, muita curva no sistema. Delivery passando. Subindo. Abriu o disco atrial esquerdo. Abriu o disco atrial esquerdo, ele já vai descer. Está aqui o disco aberto. O disco vai descer até encostar na CIA. Está sendo tracionado. Nesse momento, a prótese caiu para o ato direito, tendo que ser reposicionado o sistema de novo. Foi reposicionado o sistema. Foi reposicionado novamente. Reabriu o disco atrial esquerdo, está errado aqui, está escrito direito, mas é esquerdo. Ele vai ser tracionado
Observe a dificuldade técnica, porque está vindo da cava superior. Na verdade, subiu pela ásicos. Ele vai abrir o direito, a prótese está quase caindo novamente. Ele vai abrir o direito. Existe uma dificuldade técnica muito grande, porque há muita curva no sistema, então o disco está abrindo de uma forma toda assimétrica, então não está conseguindo abrir o disco direito. Uma dificuldade muito grande, porque há muita curva, porque ele está subindo da ásicos, chegando na cava superior e entrando no átrio de esquerda pela cava superior. Então o disco não abria, e aqui ele consegue abrir, depois de várias manobras, ele consegue abrir o disco direito, a prótese fica bem posicionada e ela vai ser liberada com sucesso depois de toda a prótese estar aqui liberada, depois de toda essa dificuldade. Vou mudar a aula aqui, porque a aula é muito pesada. Aí você pode até sair dessa aula, João, abra outra e compartilha esta tela nova agora do PowerPoint aí. Só um minutinho. Excelente, estou vendo aqui agora só pôr no modo apresentação. Ok? Ok. Consegue me ver aí, Max? Consigo ver, beleza. Só põe no modo apresentação, já está, né? Já está ótimo. Obrigado. Ok. Esse é um caso que eu fiz em Brasília, já tem um tempo. Esse era uma paciente idosa que tinha uma disfunção de prótese biológica, tipo estenose e insuficiência, e tinha um líquido paravalvar. Essa paciente não tinha condição cirúrgica. Essa paciente foi, observem bem que um disco dela estava travado, não movimentado, por degeneração, não havia movimentação. Observem que ela foi para fechamento do líquido paravalvar. Nós orientamos a passagem da corda pelo líquido paravalvar. Observem que ele está aqui passando ao lado da prótese, por onde tem o vazamento paravalvar, onde nós orientamos a liberação de um plug no lado esquerdo e depois a liberação do plug do lado direito e esquerdo com o fechamento do líquido paravalvar. A seguir, nós orientamos o catéter a passar pelo centro da prótese, onde foi implantada uma Sapien XT29 em posição mitral. É um valve em valve, feito junto com o procedimento de fechamento de líquido paravalvar. Essa paciente, só de curiosidade, ela teve Covid agora, isso já tem 3 anos nós fazemos esse procedimento. Ela saiu ilesa, foi para a UTI, saiu ótima, depois de 3 anos, está muito bem, obrigado. Então, o procedimento aí já deu pelo menos 3 anos de vida para ela, conseguiu vencer até o Covid. Não morreu nem da válvula, nem do Covid. Uma paciente vitoriosa. Esse é um exemplo de TAV, onde o eco transesofágico, hoje, basicamente, a gente nem utiliza mais o transesofágico em TAV, mas na época em que a gente fazia, a gente está visualizando que a válvula aórtica praticamente não abre, está endurecida, calcificada. Observe que a válvula não tem abertura nenhuma, o catéter está passando por ela. Aqui nós estamos visualizando uma prótese autoexpansível, observando que a prótese já está parcialmente aberta, e aqui nós conseguimos observar, observem a prótese abrindo, sendo liberada, com a abertura, novamente. Observem que pela ecocardiografia tridimensional a gente conseguiu visualizar. Hoje, com a metodologia minimalista, praticamente a gente não faz mais ecocardiograma transesofágico em sala, a gente utiliza apenas quando o paciente apresenta necessidade de avaliação mais meticulosa de algum líquido para fechamento paravalvar pós-implante. Então, aqui a visualização da prótese pós-implante. Observem que os coletos movimentam muito bem, porém ficou com uma regurgitação paravalvar importante,
Foi optado, então, pelo balão, foi feita uma pós-dilatação, então está aqui o balão realizando a pós-dilatação, e praticamente desaparece o leak paravalvar desse paciente. Nós temos aqui os coletos bem limpinhos, funcionando bem, aqui em eixo curto, observando os coletos, o anel da prótese, o stent onde ela é montada, e a paciente evoluindo bem. Aqui um outro auxílio da ecocardiografia tridimensional, que é a valvoplastia mitral. Aqui nós estamos vendo o septo interatrial, o balão, aqui vai passar, ele está sendo direcionado para a válvula mitral, onde vai ser realizada a insuflação, observem aqui, em 3D, a demonstração do balão sendo insuflado, observem aqui o balão insuflado, momento em que ele está apenas insuflado na válvula, o balão de Noé, realizando a valvuloplastia mitral, que bem explícito nessa imagem, onde a gente avalia um aumento aqui de quase 100% da área, demonstrando uma efetividade do procedimento avaliado pela ecocardiografia tridimensional. A ecocardiografia também ajuda nos procedimentos cirúrgicos. Esse é um paciente com prolapso de válvula mitral e rotura de uma cordoalha, visualizado nessa incidência, onde aqui pelo tridimensional, na região central, aqui em P2, onde está o pointer, nós observamos a rotura de uma cordoalha. Essa é a imagem do paciente. Esse paciente, no ato cirúrgico, foi feita a excisão do segmento P2, e aqui está demonstrado aquela cordoalha rota, visualizada pela ecocardiografia tridimensional. Foi colocado um anel nesse paciente, então a plastia com um anel, um implante de um anel, e esse paciente ficou muito bem, um paciente jovem, com preservação do seu aparelho valvar, sem nenhuma outra intercorrência. Aqui é uma avaliação de fechamento de apêndice atrial esquerdo, onde o eco avalia a presença ou ausência de trombo. O trombo tem que estar ausente para a realização. E aqui estamos liberando o implante de um dispositivo, ocluindo o apêndice atrial esquerdo naquele paciente que apresenta principalmente fibrilação atrial, com possibilidade de evento cardioembólico e possibilidade de sangramento, impossibilitando esse paciente utilizar o anticoagulante oral. E um outro procedimento também, onde o eco 3D é imprescindível, é o MitraClip, onde nós orientamos o hemodinamicista a colocar o catéter na região central, e ele vai clipar a válvula mitral, transformando ela em 2 orifícios, reduzindo o grau da regurgitação mitral. Vou mostrar um exemplo aqui com o nosso aparelho já já. Uma outra indicação, uma outra evolução da ecocardiografia é a avaliação de strain ou avaliação de deformação miocárdica. Mas o que é isso? De uma forma muito simples, a deformação miocárdica é a variação de comprimento que a fibra miocárdica vai sofrer na sístole e na diástole. Então, se eu tenho uma fibra que mede 10 centímetros e é aplicada uma força nessa fibra, por exemplo, ela pode contrair e pode diminuir o seu tamanho para 8 centímetros. Então, eu tenho uma deformação aqui de menos 20% do seu comprimento original. Nós dizemos de uma forma mais simples que a variação de comprimento nessa fibra durante a contração foi de menos 20%, ou seja, ele diminuiu 20% do seu tamanho durante a contração. Da mesma forma que durante a diástole, essa fibra ela pode alongar e aumentar o seu comprimento de 10 para 12, aumentando em 20% do seu tamanho. Então, essa variação entre sístole e diástole, essa variação de comprimento e de distância, através de uma força aplicada nessa fibra, nós chamamos de deformação miocárdica, que é simplesmente a variação do strain. E hoje nós temos que a deformação miocárdica é um parâmetro de avaliação de função sistólica que está alterado antes mesmo da fração de ejeção. Então, é uma avaliação subclínica de disfunção ventricular esquerda. E ela pode ser aplicada tanto para a disfunção ventricular esquerda, que é o strain do ventrículo esquerdo, quanto para o átrio esquerdo, que é a variação de deformação do átrio esquerdo, disfunção ventricular esquerda, quanto para câmaras direitas, ventrículo direito e átrio direito. Então, eu posso aplicar a deformação miocárdica para todas as câmaras cardíacas. Então, é um arsenal aí que eu tenho para avaliar a função de todas as cavidades. Aqui é simplesmente a técnica, que é o rastreamento dos pontos, ou speckle tracking,
onde a máquina identifica um determinado pixel e vai acompanhar ele num quadro seguinte, quando ele movimentar entre sístole e diástole. Então, a diferença de movimentação que vai nos dar essa deformação miocárdica, que pode acontecer tanto no sentido radial, quanto circunferencial, quanto longitudinal. Então, o aparelho pode medir todos esses sentidos de deformação miocárdica, sendo que o mais estudado é o longitudinal, que é o que está mais relacionado com disfunção ventricular esquerda. Aqui nós temos uma avaliação de deformação do ventrículo esquerdo, numa apical de 4 câmaras, onde nós podemos rastrear os pontos durante a sístole e diástole, colocar num mapa e procurar onde está e qual a distância de deformação entre sístole e diástole e colocar nesses gráficos. Depois isso pode ser feito no apical de 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras, e ao final é colocado num bullseye, que é um mapa muito semelhante da cintilografia, onde nós vamos ter um número global, que é a deformação global do ventrículo esquerdo, que quando está acima de menos 18, ela está normal, no caso desse paciente aqui, menos 20. Existem algumas doenças que dão um padrão característico, no caso aqui, uma amiloidose cardíaca, é um paciente com mieloma múltiplo, onde o padrão do bullseye é um padrão que a gente chama de cereja do bolo, que é a região apical do ventrículo com uma deformação preservada, enquanto que as regiões médio-basais têm um padrão reduzido. Então, bem clássico de um padrão de amiloidose que nós conseguimos detectar ou sugerir o diagnóstico através da avaliação de deformação miocárdica. Podemos utilizar nas valvopatias, no caso, todas as valvopatias, demonstrando que ainda não está nos guidelines, mas já começa a ser esboçado nos trabalhos, se avaliar um ponto de detecção subclínico de deformação miocárdica antes do paciente apresentar sintoma e antes do paciente apresentar queda da fração de ejeção. Então, é um parâmetro que acredito ser um futuro aí nas valvopatias, definindo aí um time cirúrgico mais precoce antes que esse paciente apresente disfunção ou sintomas. Por fim, uma evolução que nós podemos fazer, que é a análise do contraste ecocardiográfico. Esse contraste nada mais é do que bolhas, microbolhas, né? Na verdade, nanobolhas, que nos ajudam, são injetadas via endovenosa e que elas conseguem passar a circulação pulmonar e que elas nos ajudam a avaliar as estruturas cardíacas, principalmente na cardiomiopatia hipertrófica apical, no miocárdio não compactado, na presença de trombo apical e no pseudoaneurisma. E a sua principal indicação na ecocardiografia é a definição das suas bordas, principalmente no eco de estresse. Observem essas incidências onde eu não estou vendo o endocárdio de uma forma definida. E quando é colocado o contraste ecocardiográfico, olha o que acontece. Eu consigo ver que existe uma acinesia da região apical do ventrículo esquerdo, coisa que não estou vendo apenas pelo exame bidimensional. Observamos aqui também a apical de 4 câmaras de uma forma invertida, a região da acinesia apical, e é uma possibilidade até de avaliarmos em colocar o nosso serviço. Agora eu vou demonstrar algumas imagens adquiridas aqui, nós temos ainda aí uns 10 minutos. Aqui são as imagens adquiridas com o aparelho que o hospital possui agora. Esse é um aparelho tridimensional que consegue fazer basicamente todas essas funções que nós visualizamos previamente. Ele vai ter uma atualização agora, que essa atualização foi liberada pela Anvisa, onde vai nos liberar todos os requisitos do software 3D. É um aparelho novo, que temos poucas unidades no Brasil, que vocês vão ver aqui que conseguimos fazer algumas avaliações bem interessantes. Nesse caso aqui, é um transtorácico tridimensional. Essa é uma imagem pelo transtorácico, onde nós conseguimos avaliar fração de ejeção com modo mais acurado, 67%, volume diastólico final e volume sistólico final. Conseguimos colocar isso aqui esquematicamente, é um aparelho Siemens, todas as imagens anteriores são com aparelhos Philips, e esse é o nosso aparelho, um aparelho Siemens, que podemos conseguir fazer essas imagens.
Essa é uma avaliação de um septo multifenestrado. Esse foi um exame que eu realizei agora esses dias, onde nós podemos visualizar aqui simultaneamente o septo aneurismático com vários orifícios. Então, nós temos vários orifícios e eu consigo colocar o Doppler colorido de um modo instantâneo e eu consigo ver todas as imagens em tempo real, vazando aqui pelo menos 3 orifícios nessa incidência. Está aqui, ó, 1, 2, 3 orifícios aqui, tem um outro do outro lado, então um septo multifenestrado, aneurismático e multifenestrado. Está aqui o mesmo septo, onde a gente consegue demonstrar pelo Doppler colorido 1, 2, pelo menos 3 orifícios nessa região. Estão eles aqui instantaneamente, em tempo real, no modo bidimensional, com o Doppler colorido. Lembrando que poucos aparelhos conseguem fazer essa imagem em 3D em tempo real com essa velocidade que vocês estão vendo na tela. Esse é um caso de mitra clip feito com esse aparelho. Esse não foi feito aqui, esse é um mitra clip feito fora, foi feito no cílio, onde a gente observa o septo interatrial. Nós temos o steerable passando o septo e aqui direcionando para a válvula mitral, onde vai ser orientado aqui o cruzamento da válvula e depois a clipagem. Observem que ele consegue colocar em tempo real todas as imagens, a imagem com Doppler colorido e a imagem bidimensional e a imagem tridimensional, todas em tempo real. Aqui ele está clipando na região central da válvula. Então, essa é a visão do átrio esquerdo e essa é a visão do ventrículo esquerdo. Aqui nós estamos vendo o clipe pelo ventrículo esquerdo. Novamente, a mesma coisa. Aqui, depois de clipada a válvula, observem que o metal está aqui visto no ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo eu vejo uma válvula com 2 orifícios, mimetizando a cirurgia de Alfieri, que era simplesmente dar o ponto na região central da válvula entre A2 e P2. Está ele aqui, sem o Doppler colorido, a válvula mitral clipada no centro. Essa é a visão do átrio esquerdo, onde eu vejo 2 orifícios, e olhando de baixo, olhando da ponta do ventrículo para a válvula mitral, eu vejo o clipe, que seria essa mesma visão pelo bidimensional. Então, está aqui a tridimensional e o bidimensional. Podemos fazer também as mesmas curvas paramétricas de strain com esse aparelho. E podemos fazer ainda, acho que o grande avanço desse aparelho da Siemens é a avaliação de válvulas, principalmente para os procedimentos percutâneos, e aí a avaliação do cirurgião, que a gente consegue medir todos os tamanhos de um modo, tamanho de diâmetro, de perímetro, tanto de válvula mitral quanto de válvula aórtica. Conseguimos avaliar esses perímetros e diâmetros com uma forma bem acurada. Além da avaliação do ventrículo direito, o software nos permite fazer essa avaliação e calcular de uma forma tridimensional a fração de ejeção desse ventrículo direito. No caso, outro paciente, observamos que o ventrículo direito tem uma fração de ejeção acima de 45% e tem uma fração preservada. Lembrando que fração de ejeção do ventrículo direito somente pode ser calculada pela ecocardiografia tridimensional ou pela ressonância. A ecocardiografia bidimensional não consegue calcular a fração de ejeção do ventrículo direito. Aqui é uma avaliação de um apêndice atrial esquerdo, onde nós observamos aqui que há um trombo, e quando nós vemos aqui pela visão tridimensional, dentro do apêndice atrial esquerdo, há um trombo móvel no seu interior. Aqui é uma prótese mecânica em posição mitral, apresentando, aqui está a aorta, aqui a mitral, o apêndice atrial esquerdo aqui, o septo interatrial aqui. Apresentando aqui, próximo ao septo interatrial, onde está o pointer, uma regurgitação paravalvar. Então, para avaliar a indicação de fechamento, a ecocardiografia tridimensional nos mostra no tempo e no espaço uma localização de uma forma muito fácil. Aqui a visualização dos discos de uma prótese mecânica, os discos abrindo e fechando de uma forma bem elucidativa, uma prótese normal. E aqui uma reconstrução, eu digo que a vantagem desse aparelho está na avaliação de válvulas, uma reconstrução tridimensional de uma insuficiência aórtica grave,
onde nós podemos ver aí a aorta reconstruída, inclusive com as artérias coronárias direita e esquerda, onde podemos medir até a altura dessas coronárias. Esse é um exame que fiz recentemente também, agora dia 21 de novembro, uma avaliação para MitraClip. Observe que o folheto posterior está estirado, ele está esticado por conta de um infarto prévio de parede inferior. Isso vai levar a uma insuficiência mitral de grau importante. Aqui 4 câmaras, onde do modo tridimensional nós podemos ver a regurgitação significativa. A avaliação de fração de ejeção, uma disfunção aqui caminhando para moderada, de 40%. A mesma coisa, bem próximo à fração de ejeção feita pelo tridimensional. Nós conseguimos fazer essa fração de ejeção pelo tridimensional também. É o mesmo paciente, viram que deu bem próximo à fração de ejeção. E aqui a reconstrução tridimensional em módulo com Doppler colorido dessa válvula, demonstrando que ela tem vazamento em 2 lugares, aqui próximo de P1 e A1 e A2 e P2, e uma outra regurgitação lá próximo de A3. Então, esse paciente está em análise junto com o fabricante para poder indicar a clipagem dessa válvula, um paciente idoso, condições cirúrgicas já mais limitadas, uma regurgitação mitral secundária ao estiramento do folheto posterior, demonstrada aqui de uma forma bem clara pela reconstrução tridimensional. Fica muito fácil, por essas imagens, localizar. Observem bem, é que eu posso mudar, estou mudando somente a cor, né? Aqui no caso da válvula, mas a gente consegue localizar os 2 jatos, fica fácil a localização com essas imagens paramétricas. Então, o que antes era feito apenas mentalmente pelo ecocardiografista, agora a imagem coloca de uma forma bem fácil e bem simples essa reconstrução. Então, como mensagem final e até como recomendação para sentarmos e alinharmos como é que fica isso. A ecocardiografia transtorácica, ela nos dá grandes informações de volumes de átrio e ventrículo, dá grandes informações de fração de ejeção, vista por 3 planos, não mais por 2 planos, nos dá a avaliação de massa de uma forma mais detalhada e também a possibilidade de avaliar de sincronia. Então, hoje nós temos a disponibilidade de solicitar e fornecer uma ecocardiografia transtorácica tridimensional. Os planos não cobrem esta avaliação e o mercado, mais ou menos, o valor desse exame é em torno de R$500 para avaliação de um ecocardiograma 3D transtorácico. No caso, para avaliar mais função e fração de ejeção e volumes. Ecocardiografia tridimensional transesofágico. É muito bom para avaliar a anatomia estrutural, avaliar CIAs, avaliar as válvulas e as próteses em posição mitral, principalmente, mas podemos avaliar a aórtica da mesma forma, guiar procedimentos, hemodinâmica e o centro cirúrgico. Aqui o valor é em torno de R$850 o exame e mais aí 300, 350 a anestesia, e aí vai variar o exame de 1.150 a 1.200, dependendo do que a anestesia for cobrar. Então, a ecocardiografia transesofágica hoje, acredito que é o mais importante do tridimensional, que é para avaliar a estrutura, a avaliação anatômica das estruturas. A avaliação de deformação miocárdica, hoje, ela se coloca principalmente na cardio-oncologia, na possibilidade de detectar uma disfunção ventricular esquerda antes da queda da fração de ejeção, principalmente naqueles pacientes que estão fazendo com câncer de tratamento oncológico, que estão utilizando os antracíclicos, que são as drogas mais cardiotóxicas. Então, a gente utiliza de uma forma até segura a realização da strain periodicamente para avaliar, tentar detectar de uma forma mais precoce a disfunção ventricular esquerda antes que esse paciente entre em insuficiência cardíaca e possa estar modificando ali o seu tratamento, modificando a dose ou modificando ali a droga que esse paciente vai utilizar no tratamento oncológico. Nas válvulas, cada vez eu acho que vai ser mais inserido nos guidelines a possibilidade
de se estar indicando um tratamento cirúrgico ou intervencionista mais precoce naquele paciente que vai diminuindo a sua deformação miocárdica com o passar do tempo. Então, por enquanto, ele ainda é um parâmetro adjuvante, mas acredito que logo ele vai estar entrando aí nos guidelines também. E nas cardiomiopatias, aí na amiloidose, que tem aquele padrão específico, na hipertensão e na cardiomiopatia hipertrófica. O valor aproximado desse exame aí é em torno de R$500 também. E o contraste ecocardiográfico, que eu acho que nós temos que brigar para colocar na nossa instituição, é para avaliar principalmente a contratilidade naqueles pacientes com janela inadequada, que hoje os pacientes sempre ultrapassando a casa dos 3 dígitos, aí, acima dos 100 quilos, é muito frequente a gente encontrar uma janela difícil e às vezes o exame fica até inconclusivo por conta da janela. Então, com a utilização do contraste ecocardiográfico, e o convênio paga, a Unimed paga esse contraste, a gente poderia estar melhorando aí a nossa acurácia diagnóstica, também na avaliação de tumores e na cardiomiopatia hipertrófica apical. Então, está aqui o meu muito obrigado pelo convite, acho que eu consegui cumprir aí em 1 hora, uma aula extensa, mas uma aula mais visual, demonstrando a vasta gama de tecnologia que nós temos hoje dentro da ecocardiografia. Então, a evolução ela é sempre contínua e acredito que daqui 10 anos, se eu for dar essa aula de novo, muito do que eu falei aqui hoje deve estar até ultrapassado. Então, temos muitas coisas, muitos recursos, estamos dispostos aí a estar discutindo e qualquer dúvida, principalmente nas indicações de quando utilizar, como utilizar, o que retirar dessas informações, estamos aí dispostos a discutir, porque muitas coisas novas, às vezes, elas entram no mercado e nem chegam a ser utilizadas. Então, tudo que nós temos aqui, tudo que foi demonstrado, nós conseguimos fornecer aqui no hospital. E a gente está à disposição aí, a equipe de eco, os 4 ecocardiografistas, nós estamos dispostos aí a discutir e sempre visando o melhor para o paciente, dar aquela melhor informação para que o clínico, o cirurgião ou intervencionista dê o melhor tratamento para esse paciente. Então, esse é o nosso objetivo. Da tecnologia, tirar a melhor informação para o clínico ou o médico que vai tratar esse paciente, fornecer o melhor tratamento. Seja tratamento médico otimizado, seja tratamento intervencionista, seja a cirurgia cardíaca. Então, tá aí meu muito obrigado novamente. Espero que tenha ajudado aí com as informações. João, Álvaro, tudo bem? Oi, Álvaro. Nessa linha de informação aí, eu não sou clínico não, mas assim, uma coisa que eu acho interessante com essa evolução das imagens é o trombo intraventricular, entendeu? Que o ecocardiografista pode dar uma informação muito boa se esse paciente, se esse trombo lá dentro é uma coisa friável ou não, se tem risco de embolizar ou não. Essa informação é muito importante, se anticoagula esse paciente ou não, porque até na hemodinâmica, às vezes a gente injeta no ventrículo, existe o receio desse trombo local, não, mas assim, uma vez tendo trombo intraventricular, o clínico parte logo para anticoagular. A informação é muito importante. O que você fala sobre essa informação do ecocardiografista com esse trombo, se está ou não, se tem não indicação de anticoagular? Certo. O trombo, essa é uma pergunta bem interessante, porque geralmente os residentes me perguntam assim, ontem eu estava indo para o HC, o residente falou assim, doutor, eu tenho uma paciente aqui que a hemodinâmica ficou em dúvida se tinha um trombo na ponta, se não fizeram aquela injeção, ficaram com medo e tal, e nós vamos pedir um transesofágico. Primeira coisa, questão até de prova de residência para os residentes aí. Trombo em ponta de ventrículo esquerdo, o exame de escolha é eco transtorácico, porque o transdutor fica na ponta do coração, no ápice do coração. O transesofágico, ele não ajuda. Isso é só fugindo um pouquinho da pergunta do Álvaro, no comentário do Álvaro, só para os residentes, porque eu acho que é válido, porque muita gente pede transesofágico para avaliar trombo na ponta do ventrículo esquerdo. Então, trombo na ponta do ventrículo esquerdo, o transdutor do transesofágico vai ficar na região oposta, vai ficar perto do átrio esquerdo. Então, não serve para ver aquele trombo de aneurisma apical, de Chagas, de aneurisma apical pós-infarto. Então, a informação dada
para o clínico se existe trombo ou não na ponta do ventrículo, ela é dada pelo transtorácico. E nem sempre ela é fácil. O ecocardiografista tem que ter um pouco de atenção, pedir para o paciente fazer muita manobra inspiratória, expiratória, virar de um lado, virar do outro, e procurar as características desse trombo, que é isso que o Dr. Álvaro comentou, porque essas informações são informações primordiais para anticoagular ou não. Habitualmente, aqueles trombos maiores relacionados à ponta do ventrículo, aqueles trombos mais móveis, aqueles trombos com uma densidade que a gente chama de ecogenicidade mais nova, que geralmente quando o trombo é muito novo, ele é mais hipoecóico, e quando ele é mais antigo, ele vai tipo que calcificando, que petrificando, ele vai ficando mais ecodenso, a gente consegue fornecer essas informações. Então, o ecocardiografista tem que ficar atento e fornecer se o trombo ele é céssio, se o trombo é móvel, porque se ele for móvel, a possibilidade emboligênica é muito maior, ele tem que ser anticoagulado imediatamente, inclusive não esperar que o Marevan ou outra medicação faça efeito, entrar já com o Clexane ou uma heparina de baixo peso, se não for entrar com os novos anticoagulantes, isso vai depender do que se tem na hora. Se esse trombo ele está somente aderido, se ele tem fragmentos, se ele tem debris móveis e a densidade desse trombo. Então, tudo isso o ecocardiografista tem condição de dizer. Mas, assim, começa tudo em achar o trombo. Nem sempre é fácil achar esse trombo. Quando está aquele trombo enorme, daquele tamanho todo lá, é muito fácil achar. Mas, habitualmente, o trombo, principalmente na doença de Chagas, ele fica bem escondido numa aneurisminha bem pequena ali na ponta do ventrículo. E o ecocardiografista tem condição de dizer isso sim, Trau. Só que dá um pouquinho de trabalho e, às vezes demora o tanto do exame para dar essas características. O mesmo tempo que a gente gasta para fazer o exame completo, a gente gasta para avaliar as características desse trombo. Mas que eu acho muito importante de se descrever e poder até comunicar para o clínico, porque esse paciente pode embolizar, pode ficar sequelado se não for tratado de uma forma imediata. Excelente, João. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Doutor João, bom dia, parabéns pela aula, excelente didática. Obrigado. Eu tinha uma dúvida com o senhor. Tem uma imagem que o senhor mostrou, que eu tenho um catéter que está com a imagem de vegetação na ponta, e parece que tem 2 milímetros. Queria saber se, nesse caso, o senhor indicaria a gente repetir, confirmar, digamos, com um eco transesofágico, ou a gente pode só parar por aí e iniciar o tratamento? O que o senhor acha? Claro que a clínica é soberana, mas eu gostaria de saber na questão da imagem. Você precisa confirmar. Então, a imagem é assim, não dá para falar do ponto de vista anatomopatológico se aquilo ali é somente uma vegetação ou um trombo. Então, o ecocardiografista, ele é sempre esperto. Por exemplo, primeira coisa que eu pergunto, esse catéter, tem quanto tempo que ele está aí? Ah, colocou 2 dias. 2 dias não dá para formar uma vegetação daquele tamanho. Então, eu já solto sem medo nenhum trombo no meu laudo. Você entendeu? Agora, se for uma imagem, um dispositivo que já está ali há muito tempo, por exemplo, um cabo de marca-passo, um eletrodo de marca-passo, aí já fica mais complexo. Eu sempre pergunto, faço uma anamnese, está tendo febre, está tendo alguma coisa e tudo, para soltar como trombo ou possível vegetação. Indicação de transesofágico, habitualmente, se a gente enxergou no transtorácico, transesofágico só se eu tiver em dúvida se tem outra coisa ou não. Habitualmente não há necessidade. Se a gente já enxergou ele no transtorácico, a gente não vai acrescentar muita coisa no transesofágico, a não ser que eu esteja em dúvida em outra estrutura ou que possa haver outras imagens em outro sítio. Aí tudo bem. Mas se eu já defini a estrutura, aquilo por si só não vai acrescentar muita coisa e você já vai ter que entrar com o tratamento. Se fechar o diagnóstico de endocardite, vai tratar como endocardite. Se fechar o diagnóstico apenas de trombo, vai sacar o catéter ou vai anticoagular, a depender do tamanho dessa imagem. Então, habitualmente, se eu já defini bem com o transtorácico, e é possível, sim, na maioria das vezes a gente consegue definir, não há necessidade de ir para o transesofágico. Ficou alguma dúvida, a gente conversa, diz, olha, isso aqui merece fazer o transesofágico, a gente complementa com a avaliação esofágica. Ô, João, Flávio, bom dia.
Parabéns aí pela aula. João, a questão do contraste, você mencionou aí, né? Se o convênio paga, não vejo motivo por que não ter, né? Para vocês usarem aí. Vamos conversar aí depois e organizar isso. Tá bom? Na verdade, do contraste, eu preciso checar. Na verdade, foi uma falha, porque eu não chequei. Provavelmente tem. A máquina ela tem que ter o software de contraste. Então, essa é uma máquina super moderna, ela tem todos os recursos, mas é uma máquina que ainda estamos adquirindo a experiência com ela, né? O contraste, a Unimed paga o contraste, inclusive o eco de estresse praticamente dobra o valor com o contraste. Entendeu? Você teria como fazer todo o eco de estresse com contraste? A Unimed pagaria isso ou tem situações de exceção? Ou a gente poderia mudar a indicação a partir de agora só com contraste e Unimed pagando? Se for isso, está fácil. Isso aí eu preciso, é uma informação que, por exemplo, hoje poucos lugares fazem. Aqui em Goiânia, se eu não me engano, que eu sei, apenas o CDI e o São Francisco estavam utilizando contraste ecocardiográfico. Apenas esses 2 lugares. Eu cheguei a pesquisar uma época e, por exemplo, uma ampola de contraste, se ela for dividida na seringa, ela pode ser utilizada em mais de um paciente. Então, você divide, aspira em seringas separadas e você consegue fazer um paciente que você consegue utilizar, às vezes não precisa utilizar uma ampola inteira. Então, o convênio paga... Então, isso aí é bem factível. A gente precisa ver a logística disso aí. A primeira coisa, eu preciso checar com o fabricante como é que está o software de contraste. Então, autorizado pelo fabricante, a gente vai correr atrás da empresa para fazer a padronização do contraste no hospital. Padronizando o contraste do hospital, o convênio é fácil, porque é somente mudar a guia. Aí tem uma logística um pouquinho diferente, porque, na verdade, a gente vai ter que selecionar na hora de solicitar o exame, aquele paciente mais obeso, aquele paciente que tem, por exemplo, um DPOC, um paciente tabagista, esse paciente é o clínico que vai solicitar, ele não é o ecocardiografista, ele tem que sair no nome do clínico. Mas como nós estamos dentro da instituição e o ecoestresse é feito dentro da instituição, para a gente aqui é fácil, dá para mudar essa guia e complementar com o contraste. Então, a gente vai correr atrás disso aí, eu trouxe aqui na aula até para instigar, porque eu acho que a gente merece fazer isso aí, e é uma coisa que já está no nosso mercado e a Unimed paga. E, assim, dá até para colocar naquele paciente que tem a necessidade de colocar com o particular, porque ajuda muito. Vocês viram a definição ali da borda endocárdica, e, se eu não me engano, a ampola não era cara, em torno de R$100 e poucos, se eu não me engano. Quase R$200 uma ampola. Mas vamos correr atrás disso aí, sim. Eu coloquei na aula, inclusive, para instigar, porque eu acho que vale a pena a gente investir nisso. Ok, João, vamos correr atrás. Na hora que tiver padronizado aí, vamos conversando e a gente põe a roda para girar, tranquilo. Inclusive, complementando a questão do Álvaro, o contraste, na dúvida de trombo na região apical, ele é uma ferramenta diagnóstica que auxilia de uma forma impressionante. Então, não só para avaliação do eco de estresse, na avaliação diagnóstica de trombo na região apical. Então, acho que a gente só tem a ganhar implementando essa tecnologia aqui. Muito bem. João, só um detalhe técnico. Aí solicita ecocardiografia com contraste. Isso. Tem um código da Unimed para complementar com o contraste. Já existe PASGO libera? IPASGO não. IPASGO não. Só a Unimed. A Unimed libera. IPASGO não. IPASGO não tem esse código. Se a Unimed libera, provavelmente todos os outros convênios que são SADT liberam também, né? Aí eu preciso ver, preciso checar. Mas o Unimed deve estar no rol, né, da Agência Nacional, né? Então, isso, aí, já tem. por força de lei, todos têm que liberar, né? Excelente. Alguém mais tem alguma pergunta para o João? Bom, já estamos com a hora bem adiantada aqui, então te agradecer muito, João, por essa aula. Realmente eu acho que trouxe muita informação, belas imagens, estão com um banco aí de um arquivo de imagem muito bonito. E estamos chegando ao final aí das nossas aulas, temos mais 2 ainda, na semana que vem e na seguinte. E boa semana a todos. Obrigado, João. Um abraço para todo mundo. Obrigado, eu que agradeço.